Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Boa noite, Daniel. Que bom então que vocês estão me ouvindo. Eu estou fazendo aqui a chamada para a professora Joana, mas até agora não conectou. Obrigada, Nayara. Manda o convite para mim de novo. Só um pouquinho, pessoal. Ô, Renato, boa noite. Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu quero agradecer a presença aqui de vocês mais uma vez. Só um pouquinho fazer uma transmissão ao vivo com a Joana. Mandei o convite, Joana, vê se você consegue agora. Rainha do Civil. Obrigado, Marcos. Ah, Nossa, agora sim. estão me ouvindo? Passou? Prontinho, Joana? Tô ótimo, tá tudo certo. Tudo certo, né? Vocês Boa estão me noite, ouvindo? Joana. Então, pessoal, eu e a professora Joana, nós resolvemos falar sobre o regime de bem, né? É um assunto bastante importante e que todo mundo está falando hoje sobre o, o Covid-19, né? E aí a gente ficou até pensando, olha, quando passar essa pandemia, a gente vai ter uma enxurrada de ações de divórcio, né? Porque o estreitamento ocorreu agora, né, dos laços, e aí a gente sempre se vê brincando aí no WhatsApp, né, professora? Que as pessoas já estão querendo divorciar, mas enfim, ninguém divorcia, a gente só quer falar sobre regime de bens. Vamos lá, Joana. Boa noite, pessoal, tudo bem? Oi, Vou só Larissa, fazer um boa teste noite. aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir? Porque eu tô com um fone aqui no ouvido, para tentar ouvir melhor a Aqui, professora ok. Maísa e para saber se vocês estão me ouvindo. Me deem um retorno Aqui aí. tudo Vocês... ok. Ok aí, Maísa? Tudo ok. Então vamos lá. Essas criaturas, vocês estão me ouvindo? Sim, ok. Vou aqui me responder, estão me respondendo, então beleza. Então vamos lá. Gente, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui, participando da live com a professora Maísa, né? E para falar de um assunto que eu tenho paixão, que é direito de família. E nada, antes da gente entrar assim, especificamente em regime de bens, é interessante que a gente faça aqui uma recordação sobre o conceito de direito de família,
nos dias de hoje, né? Apesar de que a gente nem fala mais direito de família, a gente fala direito das famílias, né? E aí, justamente porque hoje as relações familiares, sejam elas civis ou sejam elas fáticas, elas são criadas com base no princípio da afetividade. Hoje se leva muito em consideração a afetividade enquanto vínculo. Então, é por conta desse vínculo afetivo, não é aquele vínculo de dizer, como eu gosto dela, ela é tão legal. Não, não é isso. É aquele vínculo que nasce dentro de você e que faz com que você tenha, por aquela outra pessoa, um amor, um cuidado, um carinho, uma atenção muito além de um simples gostar, né? E é por conta desses vínculos, por conta desse princípio especial, que várias relações jurídicas estão sendo reconhecidas. Casamento entre homoafetivos, né, um casamento do mesmo sexo, reconhecimento de filiação socioafetiva, independente de uma adoção, né, que permite aí que um pai ou uma mãe, ou aliás, que uma pessoa tenha 2 pais ou 2 mães no registro. Então é por conta desse princípio que a gente vem reconhecendo várias entidades familiares e dando proteção jurídica para elas, né? E é importante que a gente também tenha em mente esse princípio, porque quando a gente for falar de dissolução da sociedade conjugal, ele vai ser relembrado. Porque quando houver quebra de vínculo, né, a gente sabe, vínculo afetivo, a gente sabe que isso já implica aí numa separação. Então, eu trouxe aqui, né, um conceito de noções introdutórias até, quem tiver com Código Civil aí, tiver assim de acompanhar, a gente pega aí a partir do 1511, que é onde começa o direito de família. E o que eu acho interessante para lembrar é que a Constituição Federal ela fala da família anaparental, da família monoparental, da família matrimonial e da união estável. Mas isso não é um reconhecimento de rol taxativo, e sim um rol exemplificativo. E é justamente pelo princípio da afetividade que a gente reconhece a identidade. Diga, professora, quer falar alguma coisa? Não, professora, pode dar continuidade. As famílias são muito fortes, né, professora? Então, essas famílias que são reconhecidas como entidades familiares, nós temos aí a família monoparental, que é de um dos pais e os seus filhos, a gente tem a família matrimonial, que é formada pelo casamento civil, a gente tem a família afetiva, família união estável, que pode ser homoafetiva, como heteroafetiva. A gente tem aí as famílias anaparentais, que é uma figura que a gente quase não vê na prática, mas dentro do judiciário, porém a gente vê muito, né, no nosso dia a dia, são aquelas famílias formadas sem pai e mãe, não tem o cabeça, né? Pode ser vários irmãos, pode ser 2 amigos que se conhecem desde a infância, se tratam como irmãos, que é a família anaparental. Né? A gente tem aí a família extensiva, que veio com o código, que veio com a lei de adoção, que às vezes você não querendo colocar uma criança em família substituta, coloca ela dentro de uma família, dentro da sua própria estrutura, dentro do seu próprio núcleo, né? E tudo isso por quê? Porque o direito civil, ele preza pelo eudemonismo, que é a felicidade, né? A busca da felicidade, e isso é muito importante, né? E por que a gente está falando disso? Porque quando as pessoas, né, elas passam a constituir uma família, elas passam a ter uma proteção especial do Estado, e essa proteção ela é trazida ali no Código Civil, dentro da parte que fala de direito de família. Então, a gente tem regras específicas para adotar, para utilizar com essas famílias, né? E dentro dessas famílias, dessas entidades familiares, a gente escolheu um núcleo. Na verdade, a gente vai falar sobre a família matrimonial, mas muito do que nós vamos falar também pode ser aplicado para as famílias estáveis, né? Promovidas aí pela união estável, tá? Pode ser ela heteroafetiva, homoafetiva, tanto faz. O que não pode ainda é pensar em famílias simultâneas, né? Daí ainda não tem reconhecimento, apesar de ter alguns direitos, mas na esfera contratual, mas isso aqui não vem ao caso agora. E aí, eu trouxe aqui alguns princípios interessantes para a gente poder
relembrar, como direito de família, o princípio da não intervenção, ou da intervenção mínima, que quer dizer que o Estado ele só vai intervir nas relações familiares quando for necessário. Por que eu falei desse princípio? Para eu poder entrar no regime de bens, né? O regime de bens, ele é o conjunto de regras que vai reger a parte patrimonial de um casal, né? E logo lá no... Vou pegar aqui meu código. E logo lá no 1.639 fala que é lícito aos nubentes escolher antes do casamento o regime que lhes aprouver. Então, assim, o Estado, em regra geral, ele não vai interferir no teu regime de bens. Ele só vai impor um regime de bens quando for separação obrigatória, e aí nós temos 3 situações para isso. Então, mas por que o regime de bens ele é importante? Né? A gente tem manifestação da vontade ao escolher o regime de bens para reger a nossa relação patrimonial, como um dos efeitos do casamento, como um dos efeitos de uma união, né? E aí, o regime de bens ele vem para trazer essas regras que devem valer do casamento para frente, a depender do regime, ou pode abranger do casamento para trás, se você escolhe o regime da comunhão universal. Não escolham. Né? Eu brinco muito com meus alunos, se eles estiverem por aqui, eles vão saber qual é a dica que eu sempre dou dentro de sala, né? Que a primeira dica é não casem. Mas eu tenho a tia Maísa que não vai deixar eu falar isso. Né, Maísa? Brincadeira. Então, vamos falar sobre os regimes. Nós temos 4 regimes regulamentados. Né? A gente tem a comunhão parcial, comunhão universal, são os regimes de comunhão. Nós temos o regime da separação. Tem uma pergunta do Eduardo. Tem uma pergunta do Eduardo que ele está fazendo aí se casamento é prisão privada. Olha. Qual a natureza jurídica do casamento, professora? Casamento jurídico, desculpa. A natureza jurídica do casamento é de um contrato. Porém, é de um contrato com cláusulas especiais. Ele não é um contrato regido pelas regras do direito contratual. Ele é um contrato regido por regras especiais. Por quê? Porque o direito civil, lá na parte de família, ele trata de normas cogentes, né? O que são normas cogentes? São normas de ordem pública. E essas normas de ordem pública, elas não podem ser alteradas pela vontade das partes. Então, no contrato, em geral, né, nos contratos em geral, a gente tem a liberdade de pactuar com a outra parte, né, dentro da nossa autonomia da vontade. Mas quando eu vou para a esfera do direito de família, eu posso pactuar, mas eu não posso mudar cláusulas que são impostas pelo Estado, né? Então, eu posso estabelecer o regime que eu quiser, mas desde que eu obedeça às regras que são previamente colocadas. Eu posso casar com quem eu quiser, desde que eu obedeça a regra de habilitação e celebração. Eu posso ter quantos filhos eu quiser. Tanto o casamento, ele é de livre escolha, o Estado não determina que você case ou com quem você case, mas o Estado diz, olha, Joana, se um dia você decidir casar, você vai ter que se submeter a um procedimento célere, a um procedimento solene para o casamento. Eu sempre brinco com meus alunos, ao contrário da senhora, professora, o Eduardo está perguntando se pode casar 2 vezes com a mesma pessoa, quantas vezes quiser. Se você tiver coragem, ó, pronto. Hoje, divorcia amanhã. Ele casou 2 vezes com a mesma pessoa. Hã? Pode casar. Está perguntando isso porque ele casou 2 vezes com a mesma pessoa. Viu, professor? Eu sempre brinco com meus alunos e eu digo assim, olha, se João e Maria decidem dividir a vida a 2, casem, né? Casem porque o casamento, ele traz segurança jurídica. Ele traz segurança jurídica. Obrigada, Rose. O casamento traz segurança jurídica desde
da hora que você manifesta o interesse em casar. Por isso que o Estado determina que se João e Maria decidam casar, ou se Maria e Maria, ou João e João decidam dar-se em casamento, eles têm que necessariamente optar. Olha, minha filha linda, um beijo, Júlia. Eles têm que necessariamente optar por um regime de bens. O regime de bens, que é o nosso ponto central hoje da aula, é nada mais, nada menos do que regras. São regras a serem estabelecidas. Não casa ou não casa, Renata? Casa não. O Renato está dizendo aqui, não casa, mas casa, né? E o Estado, o que o Estado diz? Olha, se você decidir casar, você tem que necessariamente se submeter ao regime de bens, que nada mais é do que são regras. Regras que vão ser estabelecidas entre o casal em relação a terceiros também. Né? Bom, mãe coruja, né? Isso mesmo, mãe coruja mesmo, Arimateia. Então, o código traz ali a determinação de que a pessoa escolha um regime de bens, mas se a pessoa não escolher, o que acontece, Joana? Bom, só respondendo aqui, vai ficar gravada, a Maísa, quando terminar, ela vai salvar. Joana, o professor está dizendo que é para comprar uma moto. Sai fora. Eu vou salvar o vídeo e vou jogar lá no YouTube para quem quiser assistir depois, tá? Fica aí a dica. Depois você vê o link lá no meu Instagram. Então, como a professora Maísa falou, se João e Maria querem casar, que casem, né? O Estado, ele dá condições para casar, da mesma forma que ele dá condição para separar, para divorciar, é bem rapidinho, é bem facinho. Não se preocupem. Inclusive, eu chamo a emenda do capeta, que é a 66 de 2010, ela veio para facilitar a vida de todo mundo aí. Se casou hoje, separa amanhã. Então, pode casar à vontade. Né, professor? Bom, então, gente... Mas casem para ficar Oi? Não, pode... Pegando aqui a dica da Maísa, né, sobre o regime de bens, quando você não escolhe, primeira coisa, você vai... Se alguém já tiver ido a um cartório se habilitar, você se habilita no cartório no tabelionato, você vai lá, dá entrada, né, de pessoa física, para dar entrada lá nos seus proclamas, né? Quando você chega lá, uma das perguntas que o escrivão lá vai te fazer, que o tabelião vai te fazer, desculpa a palavra, vai ser assim: que regime de bens vocês querem adotar no casamento de vocês? Né? Na hora que ele faz essa pergunta, vai dizer: a gente não tem nenhum regime específico. Acontece de lavrar um termo e você vai casar no regime que a lei coloca, que é o regime que a gente chama de regime da lei, que é a comunhão parcial de bens. Se você não escolhe nenhum regime, seu regime de casamento é a comunhão parcial. Caso contrário, na hora da pergunta, se você quiser, não, olha, eu quero casar no regime da comunhão universal, não, a gente quer escolher separação ou os aquestos, vocês vão ter que parar um pouquinho aquele processo de habilitação e vocês vão ter que fazer por escritura pública, porque senão não vai ter validade alguma, aquilo que a gente chama de pacto antinupcial. Isso. Tá? O pacto antinupcial é uma espécie de contrato entre as partes. Por isso é pacto, é um acordo de vontade entre os nubentes, onde você vai escolher um regime de casamento diverso da comunhão parcial. Nesse pacto, que precisa ser feito por escritura pública, não é particular, tem que ser feito por escritura pública para que ele tenha validade. Tudo bem? E ele só vai produzir efeito a partir do momento que você se casa. Tá certo? Então, nesse pacto, vocês vão estipular as regras patrimoniais, de administração da sociedade conjugal, né? Eventuais bens que vão ou não ser partilhados, né? Porque às vezes você tem bem particular, né? Isso é importante. Se você tiver bens particulares, descrever esses bens no pacto para que eles não se misturem, né? Estabelecer ali como que vai ser a manutenção da casa, da vida em comum. Então, você pode estipular todas as regras patrimoniais.
O importante ressaltar também que o pacto antinupcial, que é um acordo que é feito antes do casamento, né? Oi, Átila, boa noite. Seja bem-vindo. O pacto que é celebrado, as partes elas têm livre estipulação contra patrimônio, mas, por exemplo, elas não podem ter uma cláusula lá no pacto, por exemplo, que, que trate, por exemplo, da pessoa abrir mão do direito de herança, como o Leandro está perguntando aqui, né? Ok, Adriano, vamos fazer uma live sim sobre para ajudar empregados e empregadores. Vamos lá, vamos sim, vamos marcar. Então, por exemplo, não pode ter num pacto a estipulação de que eu abro mão do meu direito de herança, igual o Leandro perguntou. Eu não posso, por exemplo, estipular no pacto que se porventura nós viermos a ter um filho, eu abro mão da guarda daquele filho. Né? Então, o pacto, ele dá uma livre, ele abrange muitos temas, além do patrimônio, né, como a professora Joana falou muito bem. Mas no pacto não pode ter esse tipo de estipulação. Olha, eu abro mão, eu já vou deixar no pacto que você me permite que eu cometa, que eu traia, ou que eu... Né? Esse tipo de condição não pode ter no pacto antinupcial, porque se porventura houver, esse pacto será nulo. E aí vai incidir novamente o regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens, que a gente vai falar. O código, ele traz o princípio da livre estipulação. O código traz 4 tipos de pactos, mas ele nos permite, de forma cristalina, que a gente possa optar por outro pacto, ou que a gente possa fazer ali um sistema híbrido. Eu posso pegar uma norma de um pacto, eu posso pegar de outro, e eu posso vir fazer um pacto que venha que venha ao encontro dos meus desejos, eu e do meu esposo, por exemplo, ou do companheiro, até porque também no regime de comunhão parcial de bens na união estável é possível sim também o pacto antinupcial. Continue, professora. Professor Marco Aurélio, boa noite. Boa noite, professor. Então, como a professora estava falando, a gente não pode colocar regras que violem direitos existenciais, direitos de personalidade, né? Então, esses tipos de regra, esses tipos de cláusulas que violem direitos fundamentais, direitos existenciais, como a gente chama, são direitos da personalidade, por exemplo, nome, direito a alimentos, essas coisas todas, a gente não pode estipular isso em pacto, né? Porque são direitos indisponíveis. Né? E uma vez que eles são lá colocados, essas cláusulas serão nulas. Né? Bom, continuando aqui, então, a partir do momento que você estipula o seu regime de bens, né? Sejam eles híbridos ou não, né? Caso você queira fazer essa mistura ou não, sendo ele diverso do pacto, sendo ele diverso da comunhão parcial, você precisa do pacto. Tá? E se porventura seu pacto for declarado nulo, o seu pacto não vai interferir em nada no seu casamento. O casamento vai continuar existindo lá de boa. A única coisa que vai interferir é no seu regime patrimonial, que vai voltar para a comunhão parcial de bens. Então, eu vou aqui também trazer uma outra observação. É o princípio da mutabilidade de regime. O que isso quer dizer? Excelente, professora. Quer dizer que se eu resolvo me casar com um regime de bens, ou se me é imposto um regime, como o da separação, com o tempo, desde que eu entre em acordo com meu marido, desde que eu tenha um pedido motivado, e desde que seja autorizado judicialmente, porque isso não se faz em cartório, presta bem atenção, isso não se faz em cartório, você pode alterar o seu regime de bens. Tá? Aí você pode me perguntar, professor, eu casei antes do Código de 2002. Foi recebido na nossa ordem jurídica, você casou, né, no Código de 16, mas quer mudar o regime de bens, é permitido. Tá? Então, você precisa só seguir essas 3 regras, que está ali no artigo 1639, parágrafo 2º, quando ele fala: é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial, somente por autorização judicial.
Guardem isso na cabeça de vocês. Impedido motivado de ambos os cônjuges. Aí sim é que o juiz vai analisar e vai fazer essa possível alteração de regime. Tudo bem? Desde que isso não venha em prejudicar direito de terceiro. Tá bom? Isso. E é por isso que o pacto antinupcial, quando ele é elaborado, para que você dê publicidade a terceiros, você pode pegar esse pacto e registrar no cartório de imóveis, por exemplo, onde tem os bens onde vocês que fazem parte do teu pacto. É um exemplo. Professora, poderia uma pergunta... Boa noite, Ionara. Oi, Kátia. Bom te ver por aqui, minha irmã. Ionara, eu queria te fazer uma pergunta. Ou Ionara não, Joana. Vamos supor que a pessoa casou depois de 70 anos. E aí o regime foi de separação obrigatória de bens. A pessoa pode mudar o regime de bens no curso do casamento? Beijo, professora Ionara. Olha só, eu até acho um tema muito legal esse daí. Foi até um tema de monografia de uma aluna minha, da UFAC, que a gente discutiu até que ponto essa cláusula interfere na autonomia da vontade. Foi um trabalho muito legal, né? E, assim, respondendo, mas já trazendo uma outra informação, é que se você tem 70 anos, mas se você já vive numa união estável, é permitido que você escolha o seu regime quando você casa. Então, se você comprova uma união estável anterior aos seus 70 anos com aquela pessoa, quando você se casa, você tem a possibilidade de escolher o regime por já ter constituído uma relação anteriormente, né? Aí agora, casei, depois dos 70, eu posso mudar o regime? Né? Aí, professora, eu deixo para a senhora responder. Então, eu entendo, se for pelo Código Civil, o Código proíbe. Né? O Código proíbe porque não foi uma escolha, sim foi uma imposição da lei. Mas no direito de família, nós não temos nada pronto e acabado. Na verdade, as decisões, elas vêm no caso concreto, né, professora? Então, eu entendo que, como no direito não é 2 mais 2 nunca são 4, nunca vai ser 4, eu entendo perfeitamente que, no caso concreto, é possível sim ir de encontro ao Código Civil e se conseguir a modificação nesse quesito. Ô, professora, o professor Léo está dizendo que mandou uma solicitação. Como é que a gente faz para incluir o professor Léo? Não apareceu aqui para mim, só você que pode fazer. Como é que eu vejo aqui? Deixa eu ver aqui, professora. Não sei se cabe 3 pessoas. Ô, Léo, professor Léo, não estou conseguindo... Não vem para mim a sua solicitação, professor. Eu gostaria muito da sua participação, porque o professor Léo também é professor da disciplina de Direito de Família, né? Então poderia contribuir significativamente. Mas a solicitação dele não vem para mim. Eu acho que não dá mesmo não, Ionara. Há 3 pessoas, né? Bom, então vamos lá. Continuando. Como a gente viu, esse princípio da liberdade de escolha, mutabilidade motivada, né? E aí nós vamos entrar nos regimes. Eu vou falar aqui sobre a comunhão parcial. Eu deixo depois a professora falar da comunhão universal. Aí eu volto, falo de outro e assim a gente vai batendo essa bola. Senão a gente vai, daqui a pouco, nosso tempo estoura. E aí a gente não consegue finalizar o nosso conteúdo, né? Bom, o regime da professora, comunhão parcial... o professor Léo está trazendo a contribuição dele. A senhora está vendo? A senhora consegue visualizar? Eu não estou não. Ele está dizendo, olha, eu acredito que a única razão para o regime de separação obrigatória de bens por idade é se não houver alteração legislativa. Entendo que não é possível alterar no caso da imposição do regime
de separação obrigatória de bens. Ele entende que não. Pelo código, eu entendo que não também, né? Mas, como eu estou dizendo, no caso concreto, pode ser que depois se comprovar que a aquisição do patrimônio tem sido feito de forma bilateral, eu entendo que é possível, né, conseguir sim, mas aí são posicionamentos diversos. A separação obrigatória vai incidir aquela súmula do STF, aquela antiga súmula, que fala que aquele patrimônio que foi amealhado em comunhão, ele na hora da separação ele vai ser partilhado, né? É assim, existe no projeto de lei do Estatuto da Família, que está tramitando há anos e anos, que ainda não foi ainda finalizado, a exclusão desse requisito. Por quê? Porque 70 anos hoje, a gente tem saúde, tem discernimento, né? Então, é perfeitamente possível. E outra, aquela pessoa que é obrigada a casar num determinado regime, se ela quiser doar para o parceiro, ela vai poder doar. O único que tem empecilho de doação aqui, a depender da regra, é a comunhão universal, né? Então, acaba que a gente sempre vai ter que encontrar uma forma de burlar aí a lei, né? Nesse sentido patrimonial. Então, assim, a única situação hoje concreta dos tribunais, no sentido de 70 anos, é que você já vem dizendo uma união estável anterior. Aí você, ao converter essa união em casamento, você consegue escolher o regime que você quer. Só, por hora, hoje, a gente só tem isso, né? Justamente por conta da rigidez das regras de direito de família, que são ordens de ordem pública, e a gente não consegue alterar por vontade das partes, né? Mas vamos lá, seguindo. Regime da comunhão parcial. É um regime que praticamente hoje é o mais utilizado pelos casais. É o regime que rege o casamento desde que você não tenha um pacto escolhendo um outro regime, e também rege as uniões estáveis desde que você não tenha feito um pacto de convivência anterior, escolhendo um regime para você. O regime da comunhão parcial está ali no artigo 1658, e a primeira coisa que você tem que saber é: eu me casei hoje. De hoje para frente, tudo aquilo que foi adquirido na constância desse casamento, a título oneroso, que tenha havido despesa para isso, vai ser dividido, partilhado, ou, aliás, pertence a ambos no casamento. Uma pequena observação. Tem gente que pergunta assim: professora, o marido trabalhou e a mulher só ficou em casa. Não interessa. Ainda que esse bem seja registrado somente no nome de um dos dois, mas que ele tenha sido adquirido na constância do casamento, esse bem é dos dois. Não interessa quem pagou ou quem deixou de pagar. O que interessa é que é dos dois. Tá? Primeira regra aí. Aí você vai me perguntar: mas é tudo que entra? Não. Tem algumas coisas que a gente pode dizer que se constituem exceção à comunhão. É por isso que o nome é comunhão de bens ou comunhão universal de bens. Significa que comunhão, eu e a outra pessoa, enquanto marido, a gente vai juntar, né? A gente vai ser dono em conjunto daquele patrimônio. Por isso que é comunhão. Então, o que faz parte da comunhão? Os bens adquiridos na constância, a título oneroso. Se for você recebe uma herança, ou você recebe uma doação, e nessa doação e nessa herança vem uma cláusula de comunicabilidade, isso também entra. Imagina que seu pai te ama, né? Você vai desencalhar, você vai casar, aí o seu pai vira e diz: graças a Deus, essa menina vai casar, senhor. Mas, minha filha, papai vai doar uma casa para você com cláusula de comunicabilidade com seu marido. A casa é sua e dele. Diga: papai, não faça isso, me deixa casar, mas não deixa ficar com a casa só para mim. Né? A partir desse momento, esse patrimônio que você está recebendo de presente de casamento
é do casal. Por quê? Porque ainda que ele tenha sido gratuito, o seu pai teve a bendita ideia de colocar uma cláusula de comunicabilidade. Isso significa que o patrimônio é dos dois. O que mais? Vamos supor que você está passeando no meio da rua, resolveu entrar numa loteria, numa casa lotérica. Você comprou um bilhete e foi premiada, né? Aquilo que a gente chama de bens adquiridos por fato eventual. Não é todo dia que a gente ganha na Mega Sena, não é todo dia que a gente ganha na Loto Fácil. E esse patrimônio também vai ser dividido. Tá legal? Também entra na comunhão. Vamos supor que você tenha imóveis particulares. E você resolveu alugar o seu patrimônio particular. O fruto desse patrimônio, as benfeitorias desse patrimônio, né, que é particular, ele também vai ser dividido com o seu cônjuge. Então, se você tem uma casa que é só sua, mas ela está alugada, o aluguel é dos dois, tá bom? E o que é que não entra? O que é só seu? Os bens que você tinha antes de casar, ou um bem que você comprou com dinheiro anterior ao casamento, exclusivo seu. Tá? Né, professora? Subrogação também. Em subrogado, aquilo que você comprou para substituir, mas lembrando que se você comprar agora por 3 vezes, 2 vezes o valor do outro, a diferença partilha, tá? Aí eu venho bens de uso pessoal, né? Óculos, computador, essas coisas que você usa para trabalho, né? Obrigações anteriores ao casamento, aí faço uma observação. Desde que essa obrigação não tenha sido constituída em prol do casal, porque se ela foi constituída em prol do casal, vai dividir, sim, essa obrigação. E tem uma coisa que eu queria falar, né, que tem a ver com salário, pensão, que também não entra. Só que tem uma coisa, eu já vou aproveitar aqui a professora Maísa, que fala que os proventos, né, aqui é seu salário, eles não entram. Mas a partir do momento que você cria uma poupança e você faz esse dinheiro render, ele é do casal. Ouviu? Então, se amanhã vocês têm uma poupança e resolver separar, gasta a poupança antes, aí separa depois, tá? É a dica que eu deixo aqui. E tem uma outra coisa que eu quero colocar e que eu quero que a Maísa até comente, tá? Vamos supor que você está casado aí há 20 e tantos anos e você foi demitido do seu emprego. Você tem verbas rescisórias a receber, você tem saldo de FGTS a receber. Se porventura, esses 20 anos que você passou casada coincide com o tempo de trabalho, Maísa vai entrar agora. Essas verbas também vão ser partilhadas. Professora Maísa, por favor. Vão ser partilhados. O regime, ele vem justamente para deixar bem certo como é que vai ser a questão patrimonial. Né? Então, como a professora Joana falou, a herança não divide. Eu recebi, o meu tio morreu, deixou um apartamento para mim, um apartamento lá em Copacabana, em vida. Se eu, no caso do divórcio, aquele patrimônio ele não vai entrar. Mas se porventura eu alugar aquele apartamento, os frutos, os rendimentos, eles vão dividir, sim, eles vão dividir, né, para o casal, todos os proveitos. E também, se porventura antes do casamento eu tenho uma casa, eu tenho um terreno. Isso acontece muito, viu, professora Joana? Esse é o caso clássico. A pessoa casou, tinha um terreno, mas no terreno não tinha nenhuma edificação. Casaram, após o casamento os dois batalharam, construíram ali uma casinha, mas aí aquele soneto de felicidade, aquele amor eterno, uma hora acabou. Acabou o amor, resolveram divorciar, né? E de repente o riso se tornou em pranto, né? O que era meu bem, passou a ser os meus bens, né? E aí, então, como ficar a situação? Eu já tinha o terreno e foi edificada a casa.
Bom, aquele patrimônio anterior, ele não vai comunicar, o terreno é da pessoa, a edificação, sim, vai ser dividido ali para os dois. E aí, professor, eu quero ressaltar que o regime de bens, nós estamos falando do regime de bens com relação ao divórcio. Né? O Leandro lá atrás perguntou, e na herança? Na herança é outra situação, não é isso, professora? Mas nós estamos tratando aqui da questão do divórcio ou da dissolução da união estável. Bom, nós temos ali, a professora Joana falou muito bem sobre o regime legal, que é o regime de comunhão, de separação, o regime de comunhão parcial de bens, e eu vou falar agora um pouquinho do regime de comunhão universal de bens. Né? O nome já é bem sugestivo, né? É um regime. Oi, professora? Quem casa na comunhão universal é doido. Professora, eu não entendi. Eu falei que quem casa na comunhão universal é maluco, é doido. Quem casa na comunhão universal de bens é aquela pessoa que está muito apaixonada, né? Boa noite, Joseph. Um prazer, viu? Adriano. Quem casa no regime da comunhão universal de bens, ele está muito apaixonado, ele resolve dar o coração e a vida, o patrimônio, porque o regime da comunhão universal de bens é aquele regime onde comunica os bens passados, presentes e futuros, né? E futuros. Tanto é que quem casa sob o regime da comunhão universal de bens, né? Olá, Tati. Letícia, boa noite. Quem casa no regime da comunhão universal de bens, ele não tem direito nem sequer a ter direito na participação da herança. Por quê? Por que, professor, então, quem casa no regime da comunhão universal de bens não vai poder participar da herança? Porque todos os bens eles já se comunicaram em vida, né? Eles já se comunicaram em vida, então não tem por que falar. Olá, Tati, boa noite. Obrigada. Não tem por que, então, falar. Não tem por que se falar, então, em divisão de patrimônio na morte. Bom, então, o regime da comunhão universal de bens é um regime que, na prática, é pouco usado. Né? Nós advogamos aqui no escritório e eu, particularmente, eu só vi, porque isso interessa muito para a questão societária, que importa muito para empresários, né? Então, isso é muito importante para a gente poder definir aí essa questão de administração do patrimônio. O regime de comunhão universal de bens, os dois vão poder dividir ali a administração do patrimônio, né? Os dois são donos, vão poder ter a livre, a não ser que no pacto antinupcial, por exemplo, eles já deixam estipulado que o regime é de comunhão universal de bens, mas um deles vai administrar o patrimônio. É isso, professora? A senhora quer acrescentar alguma coisa? Só que no regime da comunhão universal não entram só os bens, crianças, também entram as dívidas. Tá? Então. Eu não ouvi, professora. Oi? Eu não ouvi. Que não entram só os bens, que também nós temos as dívidas. As dívidas também entram. Né? As dívidas também são divididas, porque assim, tudo vira um bloco só. E aí você parte no meio, é 50% para um, 50% para o outro. Né? Eles viram aí meeiros. Né? Gente, assim, fica só uma ressalva. E é muito importante entender um pouquinho das regras do regime de bens, porque eles influenciam no regime sucessório, na hora de a gente fazer a ordem de vocação hereditária e a forma como isso vai se suceder, tá bom? Normalmente, quem é meeiro não é herdeiro, tem que ter muita atenção nessas regrinhas de regime de bens, justamente por isso, tá? A professora Maísa falou da comunhão universal e eu vou falar do regime de separação,
e ela finaliza com os aquestos, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, vão faltando aí que a gente vai respondendo. Professora, o doutor Arimatea, ele perguntou a questão do Acrecap. Né? Se o prêmio do Acrecap ele vai entrar numa divisão, professora. Um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estava dando aqui um retorno. O APCAP entra. É fato eventual, né? Assim como a loteria, uma outra vida. Esses títulos, acho que também desses títulos. Joana. Bom, beleza. Tem que dividir meio, né? Chegou aqui. Não. Ô, Joana, ficou ruim agora. Tá ruim de me ouvir? Tá. Então, se eu tirar o fone, fica dando eco. Bom, vamos lá. Vou segurar aqui um pouquinho. Melhorou mais? Tirei aqui da... Olha a doideira que eu vou fazer aqui. Tá com ruído, Joana. Eu acho que é o microfone. O teu tá muito aberto ali? Deixa eu ver se tá certo aqui. E aí? Como é que tá agora? Para mim tá bom. Certinho? Certinho. Para mim tá bom. Bom, então vamos lá. Vou entrar no regime de separação. Acabei tendo que agora misturou minhas coisas aqui. Bom, o regime de separação é aquele que é meu, o que é teu e segue a vida, né? Nesse tipo de regime, você escolhe mediante pacto antinupcial. E uma coisa que é muito importante que eu me lembrei agora. Quando a gente casa, né, que a gente vai fazer algum tipo de venda de bens imóveis, a gente precisa do negocinho chamado de outorga conjugal, que é a outorga uxória da mulher ou a outorga marital do homem. Essa outorga ela é necessária em todos os regimes, com exceção da separação de bens. Então, a partir do momento que você casa nesse regime, você tem autonomia sobre o seu patrimônio. Você pode vender, você pode comprar, fazer o que bem quiser. Tá? Agora, quando você casa, que vai ser o próximo regime que a Maísa vai falar, na separação participação final dos aquestos, se você colocar essa disposição lá no pacto antinupcial, você também vai ter autonomia na administração do seu patrimônio, tá bom? Essa é só uma observação que eu queria falar. O Rodrigues tem uma pergunta aqui, professora. Os impostos que incidem sobre patrimônio é devido aos dois? No caso de separação, e que conviviam em regime parcial de bens, é partilhado aos dois? Bom, o imposto de um determinado patrimônio que pertence a ambos, é de ambos, tá? Quando você separa, alguém vai ter que ficar com alguma coisa, você vai fazer partilha, né? A partir do momento que você faz a partilha, você vai ficar com a casa, o outro vai ficar com um apartamento, o outro vai ficar com um carro, o outro vai ficar com não sei o quê, né? Vão ter duas situações. Se um abriu mão para o outro, vai incidir o ITCMD, que é o Imposto sobre Doação.
em 50% do patrimônio, porque os outros 50% já é seu. Agora, se você faz negócio, acordo, vendendo a sua parte para outra pessoa, vai incidir o ITBI em 50% na hora que você for fazer o registro do imóvel como seu. Tá legal? Respondido? É importante ressaltar que quando há o divórcio, né, lá na separação dos bens, cada um, você já é meieiro, você já tem a metade daquele patrimônio a depender lá do regime de bens, né? O imposto, como a professora Joana disse, só vai incidir em cima dos outros 50%. Da metade do outro. Como tem advogado que não sabe disso. Quando ele vai advogar num processo, acaba que ele leva o cliente a erro para o cliente pagar o valor total do patrimônio, mas a gente tem não que ter. Pode. E não divórcio, a pessoa já é dono de 50%. Não é que a pessoa está dando aquele patrimônio, né? Ela tá cedendo a metade do patrimônio, sim. Eu agora vou dar uma dica de ouro, que eu acho que quase ninguém sabe disso. Quando você vai fazer uma petição de divórcio e você discrimina os valores todos do patrimônio e você faz a partilha lá entre o casal e não há ganho para nenhum dos dois, quando as partes se equivalem, você consegue não pagar o ITBI. Tá? Por quê? Porque não houve acréscimo patrimonial. E sim, partes que foram separadas. Tá? Então, eu também vejo muito isso. Aí eu já estou trazendo para o lado prático do meu trabalho, que eu trabalho com ITBI, e eu vejo muitas petições de separação em que as pessoas em que o advogado ele não coloca essa observação. Ele quer porque justamente, ou ele faz em cima dos 100%, eu vou lá e digo não, é 50%, né? E quando você tem a equivalência patrimonial, por exemplo, um ficou com uma casa que custa 100 mil e o outro ficou com um apartamento que custa 100 mil, você não vai pagar ITBI, você não vai pagar ITCMD, porque não houve. Agora, na partilha, aquele que tiver bens a maior da partilha, aí sim, na diferença, você vai, naquilo que excedeu a partilha, você vai pagar o imposto sim. Oi. O Joseph, ele está perguntando se equivalem como, né? Essa equivalência nesse sentido de valor. Uhum. Por exemplo, eu fico com 2 apartamentos que custam 200 mil, cada um, dá 400 mil reais. Só que você ficou com uma casa que custa quase $500 mil, né? Então, na hora de você colocar isso numa petição, esses patrimônios se equivalem economicamente. Então, na hora que você faz a partilha, que você abre mão para ele e ele abre mão para você da sua metade, houve equivalência de valores. Nesse caso, não incide imposto, nem ITBI ou ITCMD. Agora, professora, eu quero só ressaltar mesmo o que a senhora disse. Poucos advogados militantes na área sabem dessa situação, né? De que não é necessário. Exatamente. Eu trabalho na auditoria fiscal há quase 10 anos e eu continuo vendo esse tipo de erro direto. Esse tipo de falha, de observação. A Diana tem uma pergunta, professora. Qual que é? Acabou de passar aí. Gente, é porque não está aparecendo para mim. Mesmo que o imóvel esteja no nome do outro, não paga para transferir? Oxa, paga! Por exemplo, está no nome do marido e vai ficar para você, você vai pagar os 50%. Né? Agora, os 50% da parte que você comprou, que você está adquirindo. Isso. Por quê, gente? Porque quando você casa, você faz lá. Ixi, a live já vai encerrar? Não, eita, Maísa. Já está com 50 minutos, passa muito rápido. Mas deixa eu explicar aqui uma coisa rápida. Cadê que sumiu aqui? Ai!
A gente sai e entra de novo, a gente começa de novo. Qualquer coisa a gente começa na minha, no meu perfil. Tem uma coisa que eu queria dizer que agora eu já me esqueci. Deu branco. Peraí, minha gente. O que eu tava falando, Maísa? Do pagamento, do que os advogados não sabem que... Lembrei. Quando a gente casa, crianças, a gente troca a certidão de nascimento pela certidão de casamento, não é? E a partir do momento que você casa, você averba, minha filha, a sua condição de casado lá no cartório. Quando você divorcia, você também vai averbar. Então, mesmo que ele esteja registrado no nome de um só, quando você faz a averbação do casamento, e eles percebem que ele ficou com 100% e aquele patrimônio era comunhão parcial, o cartório mesmo faz a nota de exigência, joga para a prefeitura e a prefeitura manda você recolher os 50%. Beleza? Pronto. Vai acabar, professora? Eu não... Mas vai aparecer para ti. Vai aparecer um negocinho Não tá... aqui em cima, assim. Então, bora fazer assim, ó. Vamos fechar a live. Você salva. Depois eu vou jogar essa live lá no YouTube, hein, galera? E a gente abre de novo a live lá no meu Instagram. O que você acha? Ótimo. Então, vamos encerrar. Vamos sim. Professora, tem mais uma pergunta antes de terminar. Qual o amparo para que identifiquemos essa equivalência patrimonial? Essa equivalência, quando fala em equivalência para não pagar o imposto, tem na Constituição Federal na parte de impostos, tem no CTN e tem no nosso Código Tributário Municipal. Tem nas 3 legislações. Pronto. Para quem vai advogar, é muito importante realmente saber desse fator, porque aí você leva um trabalho mais eficiente para o seu cliente. Tá? Vamos, então, fechar essa aqui. A gente agradece. E a gente vai abrir no Instagram da professora Joana, tá bom? Obrigada a todos. Até já já.